Bom dia, meu querido. A graça e a paz a vocês. Estou aqui mais uma manhã para orarmos juntos e para meditarmos juntos na palavra de Deus. Eu quero te convidar, antes da gente orar hoje, a ir lá e se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito, e ativar o sininho das notificações para todas as vezes que tiver um vídeo novo você possa receber. Eu estou aqui todas as manhãs com vocês para orarmos juntos, meditando na palavra de Deus, para que Deus possa fortalecer a nossa vida e o nosso dia. A oração é tudo, meu querido, e minha vida tem se transformado por meio da oração. Quero também te convidar a compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas aí nessa manhã, para que várias pessoas possam estar conosco nesta corrente de oração, orando juntos, para que Deus esteja conosco e nos abençoe. Eu quero te perguntar uma coisa. Você tem muitos medos na sua vida? Quais têm sido os seus maiores temores? Talvez você tenha medo de adoecer, de pegar uma doença ruim, grave. Talvez você tenha medo de morrer. Talvez você tenha medo de não conseguir sustentar a sua casa, a sua família. Talvez o seu medo é em relação aos seus filhos. E talvez você tenha um medo constante aí, que todos os dias você está com medo, está temeroso, está deprimido. Eu quero te contar a história de um rei que tinha grande intimidade com o Senhor. E um homem muito ousado. Não que ele não tinha medo, mas ele conhecia tanto a Deus que os seus medos se esvaíam. Então ele era muito corajoso. Isso mesmo, é o rei Davi. O rei Davi, a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque Davi era muito santo? Porque Davi não errava? Não. Davi errou várias vezes, Davi pecou por várias vezes. Mas o fato de Davi ser segundo o coração de Deus é porque Davi conhecia a Deus, porque Davi não escondia nada de Deus, porque Davi confessava a sua vida para Deus diariamente. Ele estava sempre falando e relatando para Deus sobre a sua vida. Eu quero ler para você aqui o que está em 1 Samuel, capítulo 17. Essa história conta-se quando surgiu, na época do rei Saul, o gigante filisteu, que começou a afrontar o exército de Israel. E nenhum soldado tinha coragem para enfrentar esse gigante. Então, Davi, como ele sempre foi muito corajoso, porém Davi ele nunca havia sido soldado, ele ainda não era rei, e ele nunca havia enfrentado uma batalha, um exército, inimigos. Davi apenas cuidava de ovelhas. Então Davi estava ouvindo os rumores dos soldados, a angústia do rei Saul em relação ao grande gigante de Golias. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi ao rei Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Queridos, veja a confiança aqui de Davi em relação à queda do filisteu, a queda do gigante. Davi estava tão confiante. E Davi não era um homem grande. Davi, segundo a Bíblia, ele era um homem pequeno.
e ele nunca havia ido à guerra. Mas Davi tinha uma confiança tão grande de que ele iria derrotar o gigante. Eu quero te fazer uma pergunta. De onde você acha que essa confiança de Davi vinha? Por que Davi confiava tanto? Por que Davi tinha tanta certeza de que ele iria derrotar o gigante? É aí que vem a questão. Sabe por quê? Davi, ele conhecia Deus verdadeiramente. Ele sabia quem era Deus. E Davi levava uma vida com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi falava com Deus. Ele tinha certeza de que Deus iria livrá-lo. Queridos, quantas vezes nós passamos por momentos tão difíceis nas nossas vidas? Ou nós temos medos desde a nossa infância e nós não conseguimos livrar disso. Só que Davi, ele conhecia o Deus a que ele servia. Davi não temeu, ele tinha certeza de que a vitória era certa para ele. E nós precisamos ter essa certeza de que nas nossas dificuldades, nos medos, em tudo que a gente fizer, a gente tem que ter a certeza de que Deus vai resolver, de que Deus vai solucionar. Eu me recordo de quando eu fiz uma pequena cirurgia. Eu tive que fazer uma pequena cirurgia. Eu fui até o hospital a fazer essa cirurgia. Não precisava eu dormir no hospital, ficar ali, mas só o fato de eu saber que eu ia para o hospital fazer essa cirurgia e ter que ficar lá, isso para mim era eu tinha um medo muito grande de ir ao hospital. Eu lembro que meu pai me levou, mas era época de pandemia e não podia ter acompanhante. Quando eu entrei ali, e eu tive que tirar todos os meus pertences e vestir aquela roupa para fazer a cirurgia, e eu me deitei ali, eu percebi, meu Deus, nós não somos nada realmente. A minha vida está em tuas mãos, eu confio em ti. Então eu tive muito medo, eu tive medo de não retornar para casa, eu tive medo da cirurgia não dar certo. Eram medos que estavam na minha mente. E talvez você tenha grandes medos aí na sua vida desde a sua infância, meu querido. Desde a sua infância. Mas Davi, ele não temeu aquela circunstância. Ele tinha tanta certeza de que a vitória era dele. Aí você fica pensando, como isso aconteceu? Simplesmente porque Davi estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. Ele conhecia Deus de tal forma, que ele não tinha o que temer. E como nós conhecemos a Deus? Por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus. Eu quero te convidar a ler versículos de acordo com a sua situação. Se você tem medo, se você tem muito medo de algo, leia versículos sobre o medo. Encha a sua alma da palavra de Deus que fala dos versículos sobre medo, sobre temor, sobre pavor. Encha a sua alma desses versículos e você vai conhecer este Deus e os seus medos vão cessar. Se você é uma pessoa ansiosa, extremamente ansiosa, que não sabe descansar em Deus, procure versículos que falam sobre ansiedade, como fazer com que você descanse no Senhor, como fazer com que você tenha uma alma de descanso. Conheça a Deus. Se as suas preocupações são em relação à sua vida financeira, procure versículos que falam sobre prosperidade, como você prosperar, como o justo prospera. Se as suas angústias é sobre seus filhos, sobre saúde, a Bíblia tem tudo aqui sobre saúde, sobre como criar filhos, está tudo aqui. Faça como Davi. E Davi, ele simplesmente conhecia Deus. Ele não conhecia Deus em apenas um momento e se esquecia, como a maioria das vezes nós fazemos. Naquele momento daquela grande guerra ali com aquele filisteu, daquela grande batalha, Davi não duvidou, porque Davi tinha intimidade constante com esse Deus. Ele conhecia este Deus. Vamos orar, queridos? Pai querido e Pai amado, nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas. Eu apresento este querido que ora comigo nesta manhã.
Eu coloco a vida dele diante do Senhor. Ó Deus, que palavra maravilhosa, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor ajude esse querido, que o Senhor ajude a minha vida, a nós conhecermos ao Senhor de tal ponto, de tal forma, que a gente não tema nada nesta terra. Que a gente seja corajoso como Davi. Que a gente tenha essa intrepidez como Davi. Que a gente tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso, o soldado maior, aquele que tudo pode, estar conosco. Mas é necessário nós conhecermos ao Senhor, conhecermos a palavra de Deus. E só por meio da palavra de Deus que nós podemos ter essa confiança em Ti. Nos faz conhecer ao Senhor, faz esse querido te conhecer, Senhor. Faz esse querido e essa querida conhecer a esse Deus grandioso, que tudo pode, que fez Davi vencer aquela grande batalha e nos fará vencer as batalhas das nossas vidas. Ajude a esse querido a vencer, Senhor, o medo, o pavor, a depressão, a ansiedade. Ajude, Pai, em nome de Jesus. As doenças, Senhor, as doenças psicossomáticas, as doenças do corpo, as diabetes, o câncer. Ajude esse querido a vencer todo este mal, Senhor. Ajude, meu Pai, a essa mãe, Deus, a vencer as frustrações da vida, as dificuldades financeiras. Ajude esses queridos, Pai, a vencer. E ajude eles, meu Deus, a conhecer ao Senhor, a este Deus grande e poderoso, assim como Davi conhecia. Ajude essas pessoas a saber o quão grandioso o Senhor é e que o Senhor deu a eles autoridade para dominar esta terra, para profetizar sobre as suas vidas. Eu profetizo sobre a vida deste querido agora. A paz do Senhor, a alegria do Senhor, a saúde do Senhor, a vida abundante, a prosperidade, Senhor. Eu profetizo que haja prosperidade nesta casa, que haja alegria nesta casa, que haja abundância nesta casa, que haja paz interior, que haja conhecimento do Senhor, que haja intimidade com o Senhor, que haja união, que haja paz de espírito, que haja alegria, que haja libertação, Senhor. Eu profetizo sobre a vida desses queridos que oram comigo. Nesta manhã, eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Vai em paz para o seu trabalho, para o seu dia que se inicia, mas vai confiante